Já dá início. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma Sala Secreta da Termografia, nosso evento semanal que acontece agora todas as segundas-feiras, ao meio-dia e 30, às 12 horas e 30 minutos, tá? Dependendo aí, toma um cafezinho com você, né? Se você já almoçou ou se você vai realizar sua refeição logo após terminarmos, ou se estiver fazendo durante, né? Também. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia. E hoje, por coincidência, eu trouxe para vocês aqui um artigo e o vosso querido autor está conosco aqui na sala secreta e não foi combinado. Almada, até por gentileza, se você quiser participar, seja bem-vindo. Se você quiser ligar o seu microfone, fique bem à vontade, porque foi coincidência no tema que nós abordaremos hoje aqui na sala secreta, que é o uso da termografia nas disfunções vasculares. E por coincidência, eu vou mostrar um artigo seu aqui hoje. Seja bem-vindo, Almada. Um prazer tê-lo aqui conosco na sala secreta. Bom dia, Franciele. Muito gusto. Bueno, casualidade. Muito É, obrigado. foi ocasião, se nós tivéssemos combinado, não teria dado tão certo. Então, seja bem-vindo. Eu vou falar aqui um pouco, obviamente, qual que é a ideia também da sala secreta, né? É o pessoal que nos acompanha tanto ao vivo quanto depois. Esse vídeo fica disponível no nosso canal no YouTube, né? @termosaúde. Então, quem for assistir depois, e quiser mandar suas dúvidas sobre o tema, fique à vontade. E também aqui a ideia é que muitas vezes a pessoa ainda é leiga na termografia, então vou fazer uma breve introdução, tá? Vou fazer uma breve aula, tá? E aí trago o artigo e na sequência ainda faço uma avaliação aqui ao vivo, né? Como vocês podem utilizar o programa e também realizar essa avaliação, tá? Então, vou compartilhar primeiramente aqui minha tela com vocês. Pra ver se eu consigo pegar minha canetinha aqui. Não? Sim, aqui. Então, com o cursor. Bem, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a termografia, né? A aplicação da termografia nas disfunções vasculares. Esse é um tema que eu diria que o profissional que trabalha aí, flebologista, cardiologista, né? Esse tema na termografia ele vai ser fundamental, ele ter esse conhecimento, pelo menos do uso da termografia, o que a termografia é capaz de avaliar nesse cenário, tá? Então, trago aqui primeiramente o conceito de termografia, que como eu disse, né, muitas vezes as pessoas ainda estão começando nessa temática, então a ideia aqui é trazer um pouco um conhecimento bem raso, né, vamos dizer assim, conceito básico aqui para vocês não se perderem no raciocínio, tá? E, obviamente, vai ter aquelas pessoas que nos acompanham que já têm esse conhecimento do básico, já fizeram um curso conosco, enfim. Tá? Mas aqui só para dar uma nivelada. E não deixar o pessoal que não tem nenhum conhecimento sobre um pouquinho distante aí do raciocínio. Então, vamos lá. O que que a gente precisa entender primeiro, obviamente, o que que é termografia? Então, a termografia, eu utilizo uma câmera específica, né, que é um termógrafo, que capta a radiação infravermelha do nosso corpo, tá? E ela vai mensurar e mapear indiretamente a distribuição da temperatura emitida através da pele. E assim determina aquelas imagens coloridas, né, que o pessoal gosta, que encanta o pessoal, né? Mas a gente tem que entender o que que é, qual a interpretação dessas imagens coloridas. Então, essas imagens,
Elas vão refletir a dinâmica microcirculatória da pele. Então, esse aqui é o principal, um dos principais conceitos aí da termografia. Então, essas imagens coloridas vão refletir essa dinâmica microcirculatória da pele. Então, lembrando lá com a divisão dos grandes vasos até os pequenos, né? Nós temos aqui, lado direito do cursor, onde eu estou passando o cursor, né? A representação do shunt. Então, pequenas arteríolas, pequenas veias vão se juntar, formando esse shunt, tá? Numa explicação aqui bem básica disso. E isso vai ter total correlação aí com a imagem térmica, tá? Porque ela vai refletir essa dinâmica microcirculatória da pele, tá? E com isso, também existe a correlação entre a perfusão e a temperatura da pele, tá? E tem, obviamente, aí total correlação também, possibilidade de avaliarmos a atividade metabólica dessa pele, dos tecidos envolvidos, dependendo aí da disfunção que o seu paciente tenha. Mas vale ressaltar que através da termografia nós podemos avaliar o sistema vascular, obviamente, neural, neurovascular, né, nervoso e também músculo esquelético, tá? Aqui um breve, um resumo, né? Essas alterações na temperatura da pele, né, vão gerar respostas de mecanismos bioquímicos. Vai ser controlada aí pelo nosso sistema nervoso neurovegetativo, tá? Também conhecido como sistema nervoso autônomo. E vai sofrer influência, obviamente, do nosso sistema neural, hormonal, metabólico e muscular, tá? E todos esses fatores vão influenciar no quê? Na microcirculação. Então, se através da termografia eu sou capaz de avaliar a dinâmica microcirculatória da pele, tá? Essas respostas que acontecem na microcirculação podem ser avaliadas pela termografia e aí é o que reflete naquela imagem colorida. Então, se eu vejo uma imagem numa região que está mais quente, na termografia a gente chama essa área de hiperradiante. O que vai acontecer ali? Os capilares estão mais dilatados e ocorre maior perda de calor por esses vasos, por esses capilares, através da pele, tá? E o contrário é verdadeiro, né? Se ocorre uma vasoconstrição desses meus capilares, diminui a perda de calor, diminui a temperatura e eu terei uma imagem hiporradiante, tá? Então, na termografia, a gente utiliza essa nomenclatura. Hiperradiante, áreas mais quentes, hiporradiante, áreas mais frias, tá? E dentro aí das alterações vasculares, aí até por coincidência, imagens, né, gentilmente cedidas aí pelo professor Almada, que está aqui conosco hoje. A termografia pode ser utilizada, obviamente, para avaliar tanto a micro quanto a macro circulação, tá? Acho que deu uma travadinha, pelo menos aqui para mim, desculpa se deu uma interferência no sinal, mas eu disse assim que a termografia ela pode ser utilizada para avaliar tanto a micro quanto a macro circulação, tá? Isso. E, na coincidência, trouxe aqui o artigo do professor Almada e demais autores que a termografia infravermelha ela pode fornecer um diagnóstico mais confiável das veias perfurantes e da gravidade do refluxo, tá? Então, hoje, o padrão ouro para avaliação, né, dessa perfusão aí dessas veias perfurantes, esse refluxo, é o Doppler, tá? Então, a ideia aqui do artigo foi comparar, obviamente, as imagens térmicas com Doppler, tá? Então, foram avaliadas aí 99 pessoas com idade entre 29 e 80 anos e foi realizado um cálculo. Então, na termografia, para quem estiver nos acompanhando aqui pela primeira vez, e vale também relembrar para os nossos
para quem acompanha aí o nosso canal e também a sala secreta, que na termografia eu posso fazer uma análise qualitativa, que eu vejo a distribuição dessas cores, dependendo sempre de qual paleta que eu utilizar para avaliar essa imagem térmica, tá? Eu posso fazer uma análise qualitativa e quantitativa. Quando eu falo de uma análise quantitativa, obviamente eu faço um cálculo. Então, posso fazer um cálculo de diferença de temperatura. E a gente chama esse cálculo de diferença de delta, né? Delta é a diferença de temperatura. Então, o que eles avaliaram aqui, né? Eles avaliaram a temperatura máxima e a mínima de uma região de interesse. E essa região de interesse tinha aí 4 centímetros quadrados, tá? Foram avaliados pacientes com e sem o refluxo venoso. Foram classificados como leve, moderado ou grave. Eu vou continuar aqui nesses slides para mostrar qual foi a classificação, mas eu vou trazer depois aqui, já na sequência, o artigo deles, tá? Então, eles realizaram também com isso os pontos de corte. E estabeleceram com base no delta, né, que eles calcularam a diferença da temperatura máxima e a mínima dentro daquela região de 4 centímetros quadrados, tá? Em relação à gravidade do refluxo dessas veias. Sem refluxo, eles observaram que a diferença de temperatura entre a máxima e a mínima era de 1,2 graus Celsius. Se tinha um refluxo leve, 1,8. Moderado, 2,9. E grave, um refluxo grave, quando tinha aí uma diferença de temperatura de 3,6 graus Celsius, tá? Então, vamos tentar guardar esses números, né? 1,2, 1,8, 2,9 e 3,6, tá? Porque eu vou fazer uma avaliação aí na sequência usando também o Thermofy, o mesmo programa que eles utilizaram aqui para essa publicação, tá? Mostrar como vocês podem fazer aí com os pacientes de vocês. Aqui é interessante porque a imagem da esquerda, onde eu estou mostrando o cursor, ele mostra, né, uma imagem de uma pessoa sem refluxo, tá? E a representação aqui, ó, do lado direito, onde eu estou passando o cursor, de uma pessoa com alteração do fluxo venoso, tá? A gravidade desse refluxo. E eles usaram essa tabela aqui de referência, né? 1,2, 1,8, 2,9 e 3,6, certo? Então, agora aqui eu vou parar de compartilhar a tela um pouquinho e vou trazer para vocês aqui o artigo, tá? Só para mostrar aqui um pouquinho. Claro que dentro dessas avaliações do refluxo, esse paciente tem outras avaliações aí envolvidas, tá? Questionários, avaliação clínica, epidemiológica, enfim, tá? Então, deixa eu trazer aqui um pouquinho. Então, aqui nós temos o artigo, tá? Né, que pode a termografia aí auxiliar, né, no diagnóstico de refluxo dessas veias perfurantes, certo? E interessante que como eles realizaram, né, toda essa classificação, obviamente aí esse estudo foi comandado, liderado pelo professor Almada, que está conosco aqui hoje, né? Então, desses 99 sujeitos, foram 50 homens, 49 mulheres, tá? Obviamente foi avaliado por um profissional experiente, ele que é flebologista, enfim, especialista nessa área, né? Que fez a correlação aí dos achados do Doppler e também na termografia, certo? E eles foram classificados usando essa classificação da disfunção da perfusão, né? A classificação CEAP, que ela é baseada na clínica, na etiologia, na anatomia e na patofisiologia,
tá? Então, precisa, obviamente, aí também de um profissional experiente, faz essa classificação, e aí foi cruzada essa classificação CEAP, que é uma das mais, é a padrão utilizada aí por todos os profissionais flebologistas, né? Cruzando com a imagem térmica e também com o Doppler, tá? Então ele traz, obviamente, como foi feita a captura da imagem, e olha que interessante, eu gosto muito dessa parte que vem as mesmo as fotos digitais de como foi realizada aí a demarcação da ROI, né, que foi 4 centímetros quadrados. Claramente aí também é utilizada aí essa régua específica, né, para medição aí da região de interesse, né, foi demarcado, e aí na sequência faz a imagem térmica. E aí delimitaram aí o tamanho do ROI, com 4 centímetros quadrados, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que vocês podem realizar isso com os pacientes, vocês utilizando ali o Vision Fine, tá? Recomendo, obviamente, a leitura do artigo aqui do professor Almada, tá? Que é bem interessante. Então, vou trazer para vocês aqui agora, vou parar de compartilhar o artigo e trazer para vocês alguns casos para a gente avaliar aqui ao vivo, em tempo real, tá? Então, agora, e se vocês tiverem dúvidas, também podem escrever aí no chat. E quiserem também aproveitar que o próprio autor está aí conosco, né? Deixa eu compartilhar agora a tela aqui. Então, aqui ainda para quem não conhece, eu estou utilizando o VisionFi, tá? Ele é um programa específico da termografia para análise das imagens na área da saúde. E eu vou mostrar aqui para vocês. Já coloquei algumas imagens de algumas pacientes aleatórias aqui. Todas essas pacientes são pacientes voluntários que permitem aí o uso da imagem para análise, tá? Para aulas, enfim, tá? Então, essa primeira paciente aqui, então, eu coloquei coincidentemente já essa paleta de cores, gente. São essas cores, né? Essa distribuição de cores, interpretações, que pode ser utilizado diversas, né? Aqui tem uma, por exemplo, visceral. Não é que para avaliar víscera eu tenho que utilizá-la, tá? Aqui foram colocadas algumas as nomenclaturas, vamos dizer assim, que facilitam um pouco a análise na área da saúde, mas não necessariamente você precisa utilizar a paleta articular para avaliar uma disfunção articular. Não, você pode utilizar aqui você tem mais facilidade para interpretar a imagem térmica, tá? E toda imagem térmica vem acompanhada, ó, vou deixar uma outra aqui, de uma escala de temperatura, né? E essa representação gráfica aqui das cores. Então, toda imagem que as temperaturas sejam mais altas, acima de 34, você tem que interpretar aqui, vai estar que cor? Ali no amarelo, vermelhinho. Então, conforme eu vou diminuindo essa temperatura mínima, eu vejo a representação das cores, tá? Às vezes o pessoal fica muito em cima de cor, cor, cor. Qual que é a interpretação? Qual que é a escala de temperatura acompanhada dessa imagem? Qual que é a mínima, a máxima? As cores são meros detalhes. E claro, tem cores que até podem te confundir, porque a gente está acostumado com vermelho representar áreas mais quentes, mas tem paletas que são invertidas, né? Às vezes invertem isso. O quente fica com uma temperatura. O frio, desculpa, fica com a temperatura com a cor vermelha. Enfim, ó, igual eu posso mudar aqui, ó, inverter cores. Pode mudar completamente a interpretação da minha imagem. Tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. A termografia vai muito além de que achar que o vermelho é o que está lesionado, que está inflamado, enfim, tá? Então eu vou deixar uma paleta semelhante à que eles usaram lá. Vou usar aqui a mama, certo? Aumento aqui um pouquinho. E identifico, claro, nessa paciente já sei que é nessa face medial da perna esquerda, onde ela tem uma disfunção, tá? E aí, como eu posso realizar o cálculo, né, dessa área? Venho aqui, vou realizar meu ROI,
diminuo. É importante muito a análise clínica juntamente. Lembrando, a termografia é um exame complementar para auxiliar no seu diagnóstico, tá? Então, fiz a marcação aqui, tá? E agora a gente precisa interpretar isso, certo? Pela classificação, correlacionando aí com a classificação utilizada ali pelo artigo do Almada, né? Então vejam que aqui eu fiz o ROI, a região de interesse. Eu sei que aqui tem uma alteração de refluxo, né? A paciente, enfim, foi feita a avaliação, demarcamos a região de interesse. Então, ele me dá a temperatura máxima, a mínima, a média e aqui, ó, a amplitude. O que que é amplitude? A diferença entre a temperatura máxima e a mínima, que foi o que o Almada e os demais autores utilizaram. Então, vejam que aqui a amplitude dessa região foi de 3,06. Então, pela classificação que eles visualizaram, né, que eles chegaram lá, então, sem alteração até 1,2, se eu não estou enganada, depois uma alteração leve 1,8, 2,9 moderada e 3,6 grave, né? Então, 2,9, então tá indo uma disfunção moderada, tá? Então, veja aqui, ó, pela amplitude. Salvo aqui. Eu vi que alguém escreveu no chat. Vamos ver. Claro, Almada, fica à vontade. Que posso falar? Claro que você pode falar. Pode abrir o microfone, participar. Seja Ah, bem, bem-vindo. bem. Uma coisa interessante deste artigo e da avaliação por termografia. O patrão ouro sempre foi feito com Doppler, pero eu observei o seguinte, que muitos pacientes que têm clínica, o Doppler é normal. Então, com termografia, eu posso já avaliar áreas perfurantes, neste caso de veias, que estão doentes, pero com Doppler normal. Ou seja, tenho outro patrão para continuar. Y otra cosa interesante es que con termografía puedo avaliar otras patologías que tienen un miembro inferior, por ejemplo, Associadas. radiculopatías, que eso no, con Doppler imposible. O sea, con termografía puedo avaliar muchas patologías, que a gente que tem, casi todas que tem patología de veia, tem sempre asociadas a otras doenças, sempre. Por eso que la gran ventaja que tem a termografía. Perfeito, professor. Perfeito. Eu vou dizer assim que a sua fala foi a cereja do bolo aqui para essa sala secreta. Justamente. Então, no artigo eles mencionam justamente isso que o Almada acabou de mencionar, né? É, que muitas vezes a pessoa é assintomática e o Doppler sem alterações, e a termografia consegue auxiliar no diagnóstico, não só aí de disfunções vasculares, como o próprio Almada disse, mas em outras patologias, né? Que normalmente a pessoa que tem uma alteração vascular não terá apenas essa alteração vascular. Será que pode ter uma neuropatia associada, que é uma coisa muito comum que a gente vê na prática? Né, uma alteração aí também neuropática, acompanhada com disfunções vasculares. Hoje em dia também está muito em voga, pelo menos aqui, a questão do lipedema, que também a gente sabe que tem alterações vasculares juntamente aí com essa lipodistrofia, tá? Então, vejam que interessante. A questão da termografia para auxiliar aí no diagnóstico. E, obviamente, principal aqui, o divisor de águas é em pacientes assintomáticos ainda, que você não vai ter alteração no Doppler. Tá? Então, veja que interessante esse caso aqui, né? Então, pode ser classificado como moderada, você vai ali pela amplitude. Eu vou pegar um outro caso aqui também. Vamos ver. Olha só, uma paciente que já muda um pouco, a gente vê pela perna, né? Que já é uma paciente mais magra, mas que tem aí também essa disfunção vascular, né? E a gente. Agora eu vou usar uma outra paleta, tá, gente? Só para vocês não precisarem terem a ideia que você não precisa ficar em cima aí só de é, paleta que foi utilizada no artigo. Sim, aquela que facilita, tá? Tem o termoguiado 1. O Almada nos escreveu aqui. Almada, muito obrigada pela sua participação.
né? Eu sei que é correria aí do dia a dia, mas fique à vontade, seja bem-vindo à Sala Secreta e já está convidado a participar muitas mais vezes, tá bom? Um prazer tê-lo aqui conosco. Coincidentemente, não foi combinado, né? Que ele estivesse aqui conosco ao vivo, mas muito, muito, muitíssimo obrigado, tá? Bem, voltando aqui à imagem térmica, então vocês podem ver o quê? Então, abrir a imagem, obviamente, né? Aqui o vermelho representa as temperaturas mais altas e eu vejo essa disfunção vascular. A disfunção vascular, gente, normalmente ela tem um formato serpentuoso, que a gente diz, tá? Na termografia. Então, eu vou colocar uma outra paleta aqui, para vocês não ficarem então em cima de. Aqui, ó. Isso, vou usar essa agora, tá? E venho também, eu vou deixar o fundo escuro para facilitar. Não, vou deixar assim mesmo. Não vai ficar escuro com essa paleta. Aqui, ó. Passo a demarcação, tá? E venho aqui para leitura da amplitude. Então, na amplitude da ROI que eu estabeleci aqui na imagem, ó, 2,40. Aqui na disfunção, ó, 2,46, tá? Mo 2,9 é a moderada, né? Acima de 2,9 pela classificação de risco que eles estabeleceram. Então vejam que uma medida simples, né, realizou a termografia, auxiliar no diagnóstico das alterações venosas, tá? E aqui eu mostrei, né, imagens de duas pacientes de perfil, mas eu quero trazer para vocês uma imagem, né, que a gente verificou uma disfunção vascular na parte frontal da coxa, olha só, tá? Então, ajusto aqui primeiramente as amplitudes. Vamos usar uma outra paleta de cor. Olha aquilo que eu falei para vocês, que toda paleta, né, que você escolhe, ela vai vir acompanhado claramente aí da representação gráfica dessas cores com a temperatura. Então vejam que aqui as temperaturas mais quentes, abaixo aqui um pouco do 36,2, até metade, então 30 mais ou menos, ele vai estar em azul. Então, olha ali, ó. Ó o caminho. Mas em azul. Então, vejam a interpretação. Às vezes o pessoal fica ali esperando o vermelho. Agora sim eu diminuí e ficou, né, com a coloração aí pro avermelhado, laranja, tá? Mas tem que sempre tomar o cuidado para interpretação dessas imagens. Então, aqui tem diversas, ó. Posso utilizar essa daqui, que eu tô dando muito vermelho. Vascular. Olha, essa é uma outra paleta que eu gosto muito também de utilizar nesse cenário, tá? Fez a marcação, posso vir aqui e realizar a análise de temperatura máxima e a mínima, né? A amplitude. Olha a amplitude desse caso, 4,16. Então, essa paciente tem uma disfunção grave pela avaliação ali, classificação do trabalho do Almada, que é acima de 3,9, classificado como grave. Então, vejam que interessante, né? Então, através aí da termografia, nós conseguimos aí avaliar, como o próprio autor disse aqui conosco anteriormente, que muitas vezes o paciente é assintomático e não tem alteração no Doppler. E já tem uma alteração ali, o quê? Que a gente consegue verificar com a termografia? Metabólica, né? A atividade metabólica aí dessa veia já está disfuncional. A gente já conseguiu detectar aí pela termografia. Então vejam, perceba o diferencial de você utilizar a termografia, não só para avaliar essas disfunções vasculares, mas como o próprio Almada disse, correlacionar com outras disfunções, outras patologias. Então o que o pessoal tem que ter muito em mente é a termografia é um exame complementar que auxilia no diagnóstico, tá? Nesses casos. E também tem outros artigos que demonstram o quê? O uso da termografia para você monitorar
se houve a melhora após você verificar uma disfunção vascular, se houve melhora do quadro clínico, melhora dessa disfunção térmica. Você também monitorar o seu tratamento, tá? Então, nesse bate-papo aqui da sala secreta de hoje, era isso. Eu vou abrir para perguntas. Então, vejam que com medidas simples, olha o diferencial da termografia aqui para você utilizar no seu dia a dia, às vezes com os seus pacientes. Às vezes, o seu paciente nem tem a queixa, né? O paciente assintomático, você realizou a termografia, verificou que ela tinha uma disfunção térmica, correlacionou com outras avaliações, enfim, fez as medidas e você pode auxiliar, né, no encaminhamento desse paciente para demais profissionais ou você também realizar aí o seu tratamento, tá? Então, abro aqui para perguntas. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode escrever no chat. Ou se estiver assistindo esse vídeo depois, diretamente no nosso canal no YouTube, @termosaúde, pode nos escrever que a equipe vai entrar em contato. Tá bem? Então, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. E abro aqui para perguntas e dúvidas. Tá? Sem dúvidas. Bem, pessoal. Então, essa foi a temática dessa sala secreta. Por coincidência, o professor Almada estava aqui conosco ao vivo, sem combinarmos. Muito gratificante, fico muito feliz da participação. E abro aqui para perguntas. Fiquem bem à vontade. Se quiserem depois estar assistindo novamente o vídeo da aula, da sala secreta, enfim, pode entrar em contato conosco, tá? Sem dúvidas? Ok. Então, pessoal, é isso. Fico muito feliz com a participação da Almada aqui conosco hoje, ao vivo. E lembrando, tá? Agora nossos encontros acontecem toda segunda-feira, ao 12h30, tá? Acompanho vocês, seja antes, ou durante ou depois do almoço, seja acompanhando com um cafezinho, ou para o pessoal ainda que consegue entrar e nos escutar, seja no trânsito ou enquanto estiver no trabalho, enfim, tá? Outro lembrete que eu faço é, esse ano, no dia 4 de outubro, nós teremos a segunda edição do nosso congresso, segunda edição do Thermo Connection, tá? Em breve nós abriremos as inscrições e esse ano a gente vai trazer um diferencial aí para o nosso congresso que eu não posso falar ainda, tá? Mas nós teremos um diferencial aí para tentar aproximar os alunos dos professores, tá? Então aguardem, em breve, novidades aí, as inscrições serão abertas para o nosso congresso, tá bom? Então é isso. Fico à disposição de vocês, tá? Qualquer dúvida podem nos escrever, tá? E nos vemos até a próxima segunda e até breve.